Boa noite a todos, meus amigos. Iniciamos agora mais uma rodada de entrevistas aqui pela OAB de Carapicuíba. Dessa noite faremos a entrevista com o candidato Sérgio Ribeiro, pelo Partido dos Trabalhadores de Carapicuíba. E desde já agradeço a presença do candidato, que graciosamente se disponibilizou a passar por esse bate-papo, muito embora a gente tenha nominado como entrevista. Acaba sendo um bate-papo qualificado, digamos assim. Salientamos que serão um total de 30 perguntas, divididas em 10 temas diferentes, assim como foi para todos os outros candidatos. O tempo de pergunta e de entrevista é de cerca de 1 hora. Lógico que a gente pode se alongar por alguns minutos, a depender da resposta do candidato, mas solicitamos desde já que as respostas sejam objetivas para que a gente consiga atingir aí o tempo. Então, já agradeço a participação de todos, saúdo a todos, dando boa noite também, e as boas-vindas ao candidato Sérgio Ribeiro, pelo Partido dos Trabalhadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pela internet. Boa noite, Fernando Novaes. É uma satisfação Boa ter noite, aqui a candidato. oportunidade de apresentar sugestões para a nossa cidade de Carapicuíba. O delay está imenso aqui, porque a internet, nós estamos numa ampla luta, né? Descobrimos todos com a pandemia as limitações da internet. Aqui em casa eu tenho 2 operadoras que eu trabalho aqui para tentar fazer as lives, mas não é fácil, né? Esse é um tema também muito importante para o momento atual, né? Mas vamos lá, vamos ao debate, vamos à conversa aqui. Sim, de fato. De fato, a internet é um tema complicado, até porque hoje nós tivemos aí uma tempestade também, que na live anterior com o professor Marcusso do PSOL também quase fez com que ele também não conseguisse ingressar e nós também não conseguíssemos subir a nossa live. Mas a gente gostaria de começar essa nossa live, candidato, falando da tua trajetória, né, da tua história de vida, e eu vou te perguntar primeiro por que tu deseja ser candidato a prefeito. Por que deseja ser prefeito, mais precisamente? Olha, eu desejo ser prefeito novamente para resgatar toda a área social da nossa cidade que foi absolutamente destruída nos últimos 4 anos. Houve uma destruição de todos os programas, projetos na área social da cidade. Então, eu não tinha como perspectiva colocar minha candidatura, estava acompanhando de forma distante o cenário político do município de Carapicuíba, mas diante de todos os ataques aos programas sociais, aos projetos sociais que foram duramente conquistados ao longo de 8 anos da nossa gestão, então eu me senti na obrigação de colocar a candidatura para poder debater e falar com a população sobre essas questões, né? Porque muitas vezes acaba passando ao largo, né? O debate, você tem um mundo virtual da internet, você tem um mundo que não é o mundo real, não é o mundo do cotidiano das pessoas. Então, nós colocamos a candidatura para poder fazer isso, para poder resgatar, para forçar esse debate, para que os outros candidatos também, nós estamos em 11 candidatos e candidatas em Carapicuíba, nós possamos realizar esse debate sobre a cidade que nós queremos, sobre o projeto que nós queremos construir de futuro para a cidade. Qual é essa cidade pós-pandêmica que nós queremos fazer? Então, nós temos que resgatar aquilo que foi, né, destruído do ponto de vista da área social e novas conquistas, novos sonhos serem realizados na cidade de Carapicuíba. Então, esse foi o objetivo da nossa candidatura, fazer o debate com a cidade sobre questões que estão absolutamente invisíveis. Né? A população, a momento da campanha, é o momento de dar visibilidade a muito do que acontece e que não consegue a população ter conhecimento. Então, a campanha é um momento muito rico, né, de apresentação dessas questões. Maravilha, maravilha. Candidato, aproveitando e perguntando, qual a sua formação? Fala um pouquinho para a gente aí da tua história de formação e a tua formação para te qualificar para o cargo de prefeito. Então, sabe que a política é uma das profissões, que não é uma profissão, na verdade, que isso que a população precisa compreender,
Um advogado precisa de OAB, um engenheiro precisa de CREA, um médico precisa de CRM. Desde a Grécia Antiga, na polis antiga, quando surge o conceito de democracia, a política e a representação política, seja no executivo, legislativo e no judiciário, que é uma invenção do Tocqueville, um francês, ele coloca para a pessoa o compromisso tão somente dele ser um cidadão livre, que goze plenamente dos seus direitos. Então, para ser prefeito ou prefeita de uma cidade, o que a pessoa precisa estar é justamente nessa situação. Por formação, sou formado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, me formei na PUC, né, tenho vários, não fiz estrito sensu mestrado, mas tem várias pós-graduações lato sensu, né? Mas eu não costumo contar isso para o currículo, que afinal de contas é dever de ofício estar permanentemente atualizado sobre as questões que dizem respeito à profissão. Alguns conhecem um cientista social como sociólogo. Eu sou um cientista social, não sou um sociólogo, mas as pessoas conhecem geralmente o cientista social como sociólogo. Se você perguntar para as pessoas, a profissão, o registro de profissão é como sociólogo, que é no Conselho de Sociologia, né, com o Conselho Federal de Sociologia. Então, como profissão catalogada lá, né, no índice de profissões, é sociólogo. Agora, a minha formação é de cientista social na PUC de São Paulo. Maravilha, perfeito. Candidato, eu gostaria de te perguntar quais os cargos tu já ocupou ao longo da tua vida, sejam eles públicos ou privados também. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vou fazer aqui um itinerário muito rápido. Com 6 anos, eu vendia coxinha no posto de saúde da Vila Dias, que era do lado direito da Inocência Seráfica. Com 8 anos, eu engraxei o sapato de 3 ex-prefeitos de Carapicuíba. Com 14 anos, eu registrei carteira numa fábrica de sapatos na cidade de Osasco, de um parente do Vrejo de Sanazar, dono de da região, que era o Achoute Sanazar. Com 18 anos, eu ingressei no Correios, através de concurso público. Aos 21 anos, eu comecei a dar aula no Estado, como professor de História. Aos 23 anos, eu fui eleito vereador em Carapicuíba. Depois, eu fui reeleito vereador. Fui diretor da Coab, na gestão da prefeita Marta Suplicy. Fui diretor de patrimônio da Companhia Metropolitana de Habitação, fazia gestão de 50 mil apartamentos. Depois, fui prefeito por 2 mandatos. Fui da direção nacional, direção estadual, da executiva municipal, do meu partido, ingressei em vários conselhos de administração, na administração pública, em diversas esferas. Trabalhei em consultoria em institutos de assessoria para prefeituras. Então, essa é um pouco da trajetória. Eu tenho 53 anos de idade e tenho 35 anos de contribuição INSS. Tenho 53 anos de idade e 35 anos de contribuição ao INSS. Então, esse é um resumo tipo do Enéas aqui, né? Meu nome é bem rápido, um resumo aqui. Sim, sim, agradeço até pela objetividade. E para fechar esse nosso bloco aí de conhecimento sobre a tua pessoa, eu gostaria que tu delineasse para a gente aí um pouco mais sobre a tua relação com a cidade de Carapicuíba. Olha, eu tive a honra de ter sido o primeiro prefeito da história que nasceu em Carapicuíba. Você vai falar, você nasceu na maternidade de Carapicuíba? Não, não tinha maternidade. Naquela época tinha o Santa Clara que estava lotado. Então eu fui para Osasco, minha mãe foi para Osasco ter o filho no Hospital São Germano, que não existe mais, o antigo Hospital São Germano. Então esses 53 anos são 53 anos de Carapicuíba. Então eu tive esse orgulho. Há 40 anos eu moro na Vila Gustavo Corrêa. Eu morava na casa da minha mãe, depois eu me mudei quando eu casei, morei no centro de Carapicuíba, morei na Coab de Carapicuíba, lá na Coab 5, depois voltei para a Vila Gustavo, mas já faz mais de 20 anos que eu voltei aqui para a Vila Gustavo Corrêa, que era carinhosamente chamado por Vila do Sapo, né? Aqui para quem não conhece, mas não é a Vila do Sapo da aldeia, é a Vila do Sapo do centro de Carapicuíba, porque lá na aldeia tem uma que também é conhecida por Vila do Sapo. Então, essa é uma relação muito estreita, de amor. Eu fui presidente do Grêmio da escola do Tufik Julião aos 14 para 15 anos de idade, né? Fui diretor da Sociedade de Amigos de Bairro aqui da Vila Gustavo Corrêa, quando eu tinha 19 anos de idade, quer dizer, então sempre foi uma relação muito próxima. Eu fiquei 8 anos na prefeitura, nunca tirei um dia de folga. Eu nunca tirei um dia para ir na praia, para ir num sítio, para ir em lugar nenhum. Foram 8 anos porque eu gosto muito de Carapicuíba. Eu estando em Carapicuíba, estou absolutamente em casa. Eu me sinto verdadeiramente em casa. Essa cidade acolhedora, que acolheu nordestinos, mineiros, enfim, pessoas de todos os estados
do Brasil. É uma imensa cidade nordestina, como meu pai era um baiano de Anagé, próximo à Vitória da Conquista. Minha avó, uma pernambucana de Bom Conselho de Papacaça. Meu avô, por parte de pai, por parte de mãe, era de Palmeira dos Índios, Alagoas. Meu avô, por parte de pai, era um português mouro de origem árabe, né, de origem muçulmana. Então, essa mistura toda, né, que está na minha vida, está na minha família, é a mistura de Carapicuíba, essa cidade que acolheu russos, ucranianos, japoneses na década de 10, na década de 20, na década de 30, quando ainda não era, né, propriamente um município, que foi criado em 26 de março de 1965, mas aqui na vila de Carapicuíba, na fazenda de Carapicuíba, em 22 chegaram os primeiros russos, em 24 os primeiros ucranianos, os japoneses vieram na década de 30, né, que é a Associação Nipo-Brasileira, tem ali na Rua Tasso, a família Bosniak, né, que a matriarca ainda está recentemente viva, ali em frente ao Tancredão, aquela chácara em frente ao Tancredão. Enfim, esses 36 quilômetros de Carapicuíba pode ter alguém que conhece tanto quanto eu. Ninguém conhece mais do que eu. Quem conhecia tantas ruas de cabeça como eu era o saudoso Edmundo Alves de Oliveira, que foi vereador em Carapicuíba. E eu, Edmundo, quando nós éramos vereadores, eu tinha 24 anos de idade, ele tinha 70, e nós ficávamos numa disputa quem falava mais nome de rua, enfileirado assim, um verdadeiro GPS, eu e o Edmundo. Né? E aí o Edmundo faleceu, eu estou tentando buscar alguém para poder disputar comigo essa condição de conhecer as mais de 2.000 ruas de Carapicuíba como eu conheço. Cada uma delas, os problemas de cada rua, o nome de cada rua. Né? Então, quando a pessoa se perde um pouquinho no Waze, eles ligam para mim. Maravilha, maravilha. E até aproveitando esse gancho, a nossa próxima pergunta ela está dentro desse tema de por que tu acredita estar preparado para enfrentar aí os problemas e os desafios da cidade de Carapicuíba. Olha, é porque eu me preparei para isso a vida toda. Eu, quando eu engraxava sapato de 3 ex-prefeitos de Carapicuíba, eu botei na cabeça que queria ser prefeito de Carapicuíba. Então, eu vivi toda a minha vida. Quem me conhece pode testemunhar isso. Toda a minha vida é para estudar, compreender os problemas da cidade de Carapicuíba, a história de Carapicuíba e levar o nome de Carapicuíba. Quando eu estava na Frente Nacional de Prefeitos, eu era vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu criei um grupo que se chamava G100. O que era o G100? As 100 cidades mais pobres e maiores do Brasil. Você tem uma ideia, o estado de São Paulo só tem 4. Taquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato e Carapicuíba. Só que no Rio de Janeiro tem Belfor Roxo, no Rio de Janeiro tem Queimados, no Rio de Janeiro tem Nilópolis, na Bahia tem a cidade de Salvador, a capital faz parte desse grupo, tem a cidade de Paulista, no Pernambuco, Jaboatão de Guararapes, Ananindeua, no Pará, Alvorada, enfim. São 100 municípios que representam exatamente 12% da população brasileira e que tem como características ter em torno de R$ 1.000 per capita de orçamento, mais de 70% dependendo do SUS, e tem uma baixa cobertura no número de creches de crianças matriculadas no ensino infantil 1. Então, a cidade de Carapicuíba sempre foi objeto de estudo meu na universidade. A cidade de Carapicuíba sempre foi objeto da minha militância, da reflexão política, de buscar os conhecimentos a respeito do nosso município, os dados, as informações, e principalmente a vivência com o povo da nossa cidade. Então, eu fiz de Carapicuíba a razão de ser da minha vida, desde garoto, todos que convivem, que vivem, só existe um tema na minha vida, uma preocupação na minha vida, né, que é a cidade de Carapicuíba. Sempre foi objeto de uma profunda reflexão para compreender por que a nossa cidade ficou do jeito que ela é. Porque, afinal de contas, você veja, eu governei 8 anos. Uma família só mandou 32 anos em Carapicuíba. 32 anos uma família. Ela se revezava, entrava governo, saía governo, mas ela estava sempre no governo aqui em Carapicuíba, 32 anos. Então, busquei compreender as razões pelas quais que isso acontecia. E por que a nossa cidade ficou da forma que ficou? Do desenvolvimento nos demais municípios da região e aqui na cidade de Carapicuíba não. Então, a cidade de Carapicuíba foi, desde a minha mais tenra idade, desde os 14, 15 anos de idade, né, objeto de profunda reflexão e estudo. Então, eu acredito que eu conheço os problemas de Carapicuíba, sei como apresentar soluções para os problemas de Carapicuíba e sei como executar.
Porque cada coisa que eu falo, que eu vou falar aqui, tem um endereço para verificar, tem um link que eu posso oferecer. Porque hoje em dia, no tempo de internet, eu costumo brincar. Você tem que matar a cobra e mostrar o print, senão não adianta. Então, nós estamos fazendo assim, cada informação, cada dado, nós vamos dar origem à fonte de cada informação que nós apresentamos. Então, nós estamos fazendo como nós sempre fizemos, uma campanha baseada em propostas, ideias, né, informações factíveis. Aqui não tem fake news, aqui não tem mentira, aqui não tem Fantástico Mundo de Bob, que é aquele desenho da televisão, onde as pessoas criam um mundo imaginário. Aqui é o mundo real, a vida das pessoas como ela realmente é. Né? Então, por isso que eu acredito que eu estou preparado para governar a cidade de Carapicuíba. Maravilha, maravilha. E até aproveitando as suas reflexões e essa tua vivência da cidade, eu gostaria que tu elencasse para a gente, no teu ponto de vista, quais são os principais problemas que a cidade de Carapicuíba tem a enfrentar, ou que já enfrenta, e também qual o seu plano de ação para resolver esses problemas da cidade. Olha, Fernando, o maior problema de Carapicuíba é a falta de dinheiro. Então, todo mundo que fala, por exemplo, vem uma pessoa e fala assim, um candidato, o maior problema de Carapicuíba precisa de um hospital. Maravilha! Um hospital, para manter um hospital como o Hospital Geral de Carapicuíba, ou para manter um hospital como o Morandi de Barueri, custa 200 milhões de reais por ano. 200, eu vejo o candidato prometendo fazer um hospital municipal em Carapicuíba, onde que vai arrumar 200 milhões para poder manter esse hospital? Aí a pergunta que eu faço, essa pessoa sabe qual é o investimento que Carapicuíba faz? Então, assim, Carapicuíba tem em torno, realizável mesmo, verdadeiramente, em torno de 600 milhões de reais de orçamento. Eu investia 30% do orçamento da saúde, dá 180. Dá 180. Esse governo atual está investindo só 20%. Eu investia 30%, esse governo atual está investindo 20%. Então, 600, 20% dá 120. 600, 30% que eu investia dá 180. Se um hospital custa 200 por ano, como que a pessoa está propondo um hospital? Vai fechar todas as outras UBS? Vai fechar as 12 UBS em Carapicuíba? Vai fechar as 3 unidades de saúde da família que eu construí em Carapicuíba? Vai fechar a psiquiatria? Vai fechar a ortopedia? Vai fechar tudo? Vai fechar o NAIC, que é o núcleo de infectologia? Vai fechar tudo? Vai fechar a policlínica? Então, quando a pessoa fala, ela tem que dizer qual é a origem do recurso que ela está falando. Porque o governo atual, por exemplo, ele garantiu, falou que abria a UPA. Me criticava que eu não abria a UPA. Eu construí o prédio da UPA. Só que o Estado dizia que ia pagar 1/3. O governo federal dizia que ia pagar 1/3. E o município ia pagar 1/3. Só que o Estado não pagou o terço dele. Aí eu não tive condição de abrir. Aí falaram que ia abrir a UPA. Chegaram ao governo, o que fizeram? Não abriram a UPA. Por quê? Porque não tem dinheiro para abrir. Aí pegaram o CEM, o Centro de Especialidade Médica da Vila Sul-Americana, e transferiram para dentro da UPA que eu tinha construído o prédio, e virou policlínica. Só que a policlínica atende segunda a sexta. Uma UPA atende 24 horas, 365 dias do ano, traumatologia, urgência, emergência, ou seja, é como se fosse um pronto-socorro avançado a UPA. Não é aquilo uma policlínica. Então, o maior problema da cidade de Carapicuíba é o orçamento, é ter mais recursos. O que eu vou fazer para ter mais recursos? É o que eu já fiz. Quando eu assumi o mandato, o orçamento era 208 milhões de reais. Quando eu entreguei, estava em 570 milhões de reais. O que nós fizemos? O Código Tributário do município era de 1985. Eu mandei no primeiro ano para a Câmara, aprovei o novo Código Tributário de Carapicuíba. Nós conseguimos elevar a arrecadação de Carapicuíba para 570 milhões de reais. Carapicuíba foi a cidade da região que, percentualmente, foi a que menos cresceu o orçamento nesses últimos 4 anos. A que menos cresceu. Não é porque a Barueri é mais rico, não. Estou falando em percentual. Eu não estou falando em termos absolutos, eu estou falando em percentual. Quando você compara o orçamento de Santana, Itapevi, Carapicuíba, Barueri e Osasco e pega o percentual de crescimento nos últimos anos, Carapicuíba foi o menos cresceu. Quando eu revisei o Código Tributário do município no ano de 2009, com ampla participação dos contadores, com ampla participação das categorias profissionais envolvidas todas, o que nós fizemos? Nós conseguimos aumentar a arrecadação, mas são 11 anos, né? Então, a primeira coisa que precisa fazer de novo é revisar novamente o Código Tributário. Por que o Código Tributário tem que ser revisado? Porque o Código Tributário, de 10 em 10 anos, você precisa revisar, porque você vai acompanhando qual é a dinâmica do crescimento econômico da cidade. Para onde a cidade foi? Quais são as empresas que abriram?
quais as que não abriram, qual é o tipo de serviço que está sendo prestado. E tem uma coisa que favorece muito hoje a cidade de Carapicuíba, foi uma luta enorme que nós fizemos na Frente Nacional do Prefeito, que passou a ter resultado. Qual que é? O imposto no Brasil, o ICMS, ele era pago na origem. Então, se você compra uma mercadoria aqui em Carapicuíba e vende lá no Pernambuco, o imposto pagava em Carapicuíba. Então, para que quem está nos assistindo ter uma visão mais clara do que eu estou falando, era assim, ó, se você comprava um secador de cabelo na Casa Bahia do Calçadão, e estivesse no estoque o secador de cabelo, o imposto fica para Carapicuíba. Se compra uma máquina de lavar, que ela está lá em Jundiaí, na sede da Casa Bahia, o imposto ficava para Jundiaí, na sede do depósito de onde emitiu a nota fiscal. Aí nós conseguimos, através de uma grande luta no Congresso Nacional, eu participei representando a Frente Nacional de Prefeitos, você ir modificando. Então a legislação foi modificando, então passou assim. O primeiro ano, que foi o ano retrasado, 20% no destino e 80% na origem. Depois, no segundo ano, 30% no destino e 70% na origem. Até inverter, que é o correto que todo o imposto ser pago no destino, que é a cidade que consome a mercadoria, que consome o produto, que consome o serviço. Então, o imposto tem que ser no município. Então, vamos dar mais um exemplo, que isso nós não conseguimos resolver. Nós estamos aqui usando operadoras de telefonia e de internet para poder fazer essa live. Só que a sede das empresas, da Claro, da Vivo, tudo, ou são no Rio de Janeiro, ou são na cidade de São Paulo, o imposto fica lá. O Uber, que usa todo aqui dentro de Carapicuíba, a sede da Uber não é em Carapicuíba. Mas esse é um problema que não atinge só Carapicuíba. Né? Esse atinge a questão do pacto federativo no Brasil, que precisa ser revisto. A forma de distribuição dos impostos, que é o federalismo fiscal do Brasil, que precisa ser revisto, e o federalismo político também, mas não é o caso aqui, não dá tempo de falar sobre a necessidade da revisão do federalismo político brasileiro. Mas, enfim. Então, o que nós precisamos, no primeiro lugar, é buscar a forma para a cidade ter dinheiro. Porque aí, tendo dinheiro, você pode criar a guarda municipal, como eu criei, que não existia em Carapicuíba. Aí, tendo dinheiro, você pode dar uniforme escolar, que não tinha, eu passei a dar uniforme escolar. Então, o maior problema de Carapicuíba é a falta de recursos. Eu investia 400 milhões por ano, na média, entre 380 e 400. O governo atual fez um card, divulgou nas redes sociais, dizendo que está investindo 200, que é o maior investimento da história de Carapicuíba. Não é o maior investimento da história de Carapicuíba. O maior investimento da história de Carapicuíba é uma média de 400 milhões em 4 anos de mandato. 200 milhões é metade do que se investia no período do meu mandato. Então, a prioridade, revisão do Código Tributário do município, ver essa questão, como que vai ficar a economia nesse mundo pós-pandemia, o crescimento das vendas online. Carapicuíba já é uma das cidades que mais compra online de todo o país, isso já era 5, 4, 3, 2, 1 ano atrás, isso tem uma tendência a se intensificar. Então, nós precisamos captar isso para poder ter recursos. Tendo esses recursos, precisamos priorizar saúde e segurança pública, os temas centrais. E aí, depois vem a educação, vem os demais, que a razão de ser do nosso mandato foi a educação. Nós fizemos uma revolução na educação em Carapicuíba e que atesta isso é o IDEB. O que é IDEB? É aquela prova que os alunos fazem para poder verificar o grau de conhecimento. Então, nada é mais definitivo, nada fala por si só do que a prova realizada pelo IDEB, porque a educação tem um sentido, que é fazer com que as crianças possam aprender. E eu dizia que a maior realização, a maior obra do meu mandato sempre foi o sorriso estampado no rosto das crianças. Sempre foi. O sorriso estampado no rosto das crianças era a obsessão do nosso mandato na prefeitura. Perfeito, perfeito. Entrando no tema de administração pública, candidato, eu gostaria de te perguntar, quantas secretarias um governo teu deveria contar? Olha, eu quando assumi o mandato tinha 25 secretarias. Quando, de cara, eu mandei um projeto de lei para a Câmara Municipal e extingui 5 secretarias. No primeiro mês de mandato meu, em 2009, do primeiro mandato, eu mandei 2 projetos de lei para a Câmara, reduzindo de 25 para 20 secretarias e fazendo uma outra coisa. Eu extingui 1.000 cargos de confiança. Eu extingui, através de projeto de lei, 1.000 cargos de confiança logo na primeira semana. Deu até Globo, Rede Globo, nós demitimos aqui, em um único dia, 1.600 cargos de confiança. Quando eu assumi o mandato, a prefeitura tinha 8.000 funcionários. Quando eu entreguei o mandato, tinha 6.000. Tinha 2.000 funcionários a menos do que quando eu tomei posse.
E olha que eu criei a Guarda Municipal, que não tinha, precisou contratar. Eu construí 12 novas creches, construí 3 novos postos de saúde, Jardim Bom Pastor, Jandai e Vila Dirce. Nós 8 mini ginásios de esporte, enfim. Nós criamos muitos serviços. E mesmo criando muitos serviços, nós ainda diminuímos em 2 mil no funcionário. A lei diz, a lei de responsabilidade fiscal, diz que é 54% gasto máximo com o servidor público. Quando eu entreguei o mandato, nós estávamos gastando em torno de 41%, 42%. Era o menor gasto com o servidor público, um dos menores do Brasil. Né? Então, essa que era a situação quando nós assumimos. Quando eu assumi o mandato, era terrível, né? Pouca gente sabe, eu fui o primeiro prefeito da história de Carapicuíba que paguei, durante os 2 mandatos, o salário do funcionário absolutamente em dia. Tem muita gente em Carapicuíba que não sabe disso. Quando eu assumi o mandato, tinha 5 folhas de pagamento dos médicos atrasados, 5 cesta básica atrasada e 3 salários dos funcionários atrasados e 20 milhões de rescisões trabalhistas para poderem ser quitadas. Foram todas quitadas durante a minha gestão. Logo no primeiro ano de mandato, nós conseguimos acabar com os atrasos de pagamento, nunca mais atrasou um dia. Ao contrário, eu fui o único prefeito da região metropolitana que antes de terminar o mandato, eu antecipei o pagamento de janeiro. Então, paguei o salário de dezembro, eu paguei o 13º em dezembro e eu paguei o salário de janeiro. Então, o prefeito atual, quando assumiu, ele tinha sequer a folha de pagamento para pagar, porque eu já havia pago no mês de dezembro. Perfeito. Candidato, dessas secretarias que o senhor estava mencionando, que a gente vinha conversando, eu gostaria de saber se elas seriam chefiadas por pessoas técnicas, se seriam pessoas com formação nas suas respectivas áreas, das secretarias respectivas, ou se seriam preenchidas tão somente por indicação política. Então, isso daí é um falso debate, sabe por quê? É um falso debate assim, que a lei e a Constituição é clara. Por que ela é clara? Vou dar um exemplo. A minha secretária de saúde, os 8 anos, era uma dentista de carreira, concursada da prefeitura. Foi a primeira vez que não teve indicação política na Secretaria de Saúde. A doutora Simone ficou 8 anos na Secretaria de Saúde. Ela é concursada, tanto é que acabou o mandato, eu saí, ela ficou. Porque ela está lá ainda. Está trabalhando na prefeitura. Doutora Simone, ela está lá. A Cida Carlos, que foi a secretária de Educação 8 anos, era funcionária de carreira da educação, que se aposentou agora faz 1 ano. Né? Então é toda uma carreira na educação. Então você pega a doutora Deilde. Bom, Secretaria de Assuntos Jurídicos não tem jeito, tem que ser advogado, tem que ter OAB. Eu não conheço nenhuma cidade que não seja um advogado ou uma advogada, não conheço. Pode ser um promotor, mas para ser promotor tem que ser advogado. Pode ser um juiz aposentado, mas também tem OAB. Enfim, então nós tivemos a doutora Deilde. Aí você vai pegar o desenvolvimento urbano. Nós tivemos indicações políticas e tivemos técnicos de carreira. Você pega no caso da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento, que era Projetos Especiais, o nome da secretaria. Era a Verusca, que é uma técnica da área, não é uma pessoa, nunca disputou eleição, nunca participou de eleição e etc. Então, assim, o meu governo ele tinha um misto das duas coisas. As principais secretarias eram técnicos, nunca teve influência política nas secretarias. Saúde, educação, que são os 2 principais orçamentos, dá 55% do orçamento da gestão da minha cidade, eram apenas 2 secretarias. Então, agora tinha participação política, Secretaria de Governo, é uma secretaria que tem participação política, que é a característica da Secretaria de Governo. Você vê que atualmente o secretário de Governo é o pai do prefeito, né? Que é uma característica da Secretaria de Governo, que é uma característica de ser alguém que tem experiência política para coordenar a ação política de governo, etc. Tal. Então, é assim. Então, ela tem que ter o misto das duas coisas. Teve governo já em Carapicuíba que falou que ia ser um governo eminentemente técnico. Você vê lá o caso do Poeirinha, que teve o prefeito Jorge Poeirinha, foi um desastre. No Rio de Janeiro, o governador assumiu falando que ia ser só um governo técnico, acabou aí sendo afastado e caçado. O Zema, em Minas Gerais, uma tragédia anunciada, uma catástrofe do governo. E em Santa Catarina, aquele que ganhou a eleição dizendo que não tinha nada a ver com as políticas e tal, também sendo afastado do cargo. A Selma Arruda, que era juíza federal no Mato Grosso, que era chamada de Moro de Saia, que odiava a política, mas virou senadora, foi o quê? Caçada por corrupção. Então, essa questão não é o fato de ter uma trajetória política ou não que vai determinar. Você se lembra o caso do Capês.
O Capês era o quê? Promotor, não era? O Capês era promotor, nunca tinha sido político. E eu não preciso nem falar o que deu, né? Não preciso nem falar o que deu. Então, eu acredito que uma coisa não tem exatamente a ver com a outra. O que nós precisamos é ter ação política, coordenação política, precisa ter freios e contrapesos, precisa ter instituição forte, porque, evidentemente, os seres humanos podem praticar desmando. Agora tem que ter, né, no momento adequado, a correção quando isso acontecer. Então, precisa ter, sim, conhecimento para poder fazer a gestão das secretarias, mas por isso que existe um adjunto, por isso que existe profissional de carreira, por isso que existe todo o conjunto. Por exemplo, nos assuntos jurídicos. Quando assumi o mandato, eu fiz o plano de carreira dos procuradores da prefeitura e dobrei o número de procuradores, para dar mais o quê? Para dar mais eficiência na gestão. Então, quando eu assumi o mandato, eram 8.000 funcionários, 1.750 concursados. Quando eu saí, 6.000, mais de 5.000 concursados. Engenheiros, contadores concursados. Quando eu assumi, não tinha um único contador concursado em Carapicuíba. Só tinha um engenheiro e um arquiteto. Quando eu saí, já eram mais de 10 engenheiros e arquitetos concursados, né? Então, nós fizemos o plano de carreira dos professores. Diretor de escola só podia ser da rede municipal de ensino concursado, quer dizer, então foi uma mudança do ponto de vista da gestão, na qualificação da gestão e criar uma burocracia estável de carreira que a prefeitura de Carapicuíba não tinha. Perfeito, perfeito. Candidato, a minha próxima pergunta, ela seria uma pergunta atrelada a investimentos. Eu vou fazer uma realocação dela para um segundo momento que a gente vai falar sobre recursos, só para manter uma linha lógica daquilo que a gente já vem seguindo e conversando aqui, tá? A gente vai entrar agora num tema mais delicado, que é tema atrelado a processos, são perguntas ligadas a processos, tudo bem? Então, questionamento que se tem, que se propõe pela ordem o senhor responde a algum processo e, se sim, quais os motivos desses processos? Eu respondo a vários, e vários eu já fui inocentado. Você tem uma ideia? Só que eu fui inocentado até agora já foram 6. Eu respondi um processo porque a promotora entendeu que teve uma festa que se chamava Rebanhão para Jesus no Tancredão, no ginásio de esportes, e ela disse que isso foi um ato de improbidade meu porque não tinha o AVCB. Mas esse eu fui inocentado já em primeira instância e segunda instância. Depois tinha um outro processo que ainda não foi julgado por um rodeio que nunca aconteceu. Teve um rodeio em Carapicuíba, que eu não autorizei o rodeio nunca aconteceu, ela entendeu que eu estava fazendo um rodeio. Então, esse processo também não foi julgado. Tem um sobre uma contratação de escritório da advocacia, que alega que eu dispensei a licitação, que deveria ter licitação. O nosso entendimento do jurídico, o parecer do jurídico da prefeitura, o entendimento, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, é que você não faz licitação para contratar advogados, entendeu? O advogado entra naquele caso de notória especialização. É a Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Então, com todo o respeito a qualquer advogado, se a prefeitura alguma vez precisar contratar um advogado, por exemplo, para tratar de uma questão tributária de extrema complexidade, o preço que o Sérgio Ribeiro vai fazer, com certeza, é bem mais barato do que o doutor Ives Gandra Martins vai apresentar. Possivelmente eu vou cobrar mais barato do que o Ives Gandra Martins. Bem mais barato. Só que existe, em situações claras e objetivas, a notória especialização. Então, tem um entendimento que nós contratamos um escritório de advocacia para recuperação de créditos tributários que deveria ter tido uma licitação ou ser um trabalho realizado pela Procuradoria. São 126 municípios que fizeram isso num escritório e 200 que fizeram num outro escritório, só no estado de São Paulo, dos 645. Várias absolvições, algumas condenações, mas, enfim, quem vai decidir é o judiciário, né? Resumindo, eu posso até mandar depois um link aqui com os processos todos, mas, enfim, o que eu digo, eu não conheço ninguém que tenha passado pela administração pública. Você viu o atual prefeito. Começou a governar agora e já está cheio de ação também, porque acabou, porque o papel do Ministério Público é esse mesmo. O doutor é advogado, nós estamos aqui no AB, sabe qual é o papel do Ministério Público? Acusar. O papel do Ministério Público é acusar. E existe advogado para quê? Para nos defender. E existe o juiz para quê? Para fazer justiça. Então, é assim que funciona o sistema de justiça. O sistema de justiça funciona assim. Então, alguém acusa, alguém denuncia e tal. O que eu tenho?
É que, em geral, Fernando, tem uma coisa que é assim, você sabe como funciona, o lixamento das reputações. Os 6 processos que eu fui inocentado, ninguém nunca divulgou. Ninguém nunca colocou num jornal, na rede social. Olha, você viu o Sérgio Ribeiro foi inocentado nisso aqui. Olha, você viu o Sérgio Ribeiro foi inocentado nisso aqui. Quando é feita a denúncia, todo mundo fica sabendo. Quando é feito, quando é absolvido, aí acabou. Aí já não se fala mais disso. Então, a lei de improbidade, inclusive, está sendo revista. Você deve estar acompanhando lá em Brasília, está sendo discutido uma revisão da lei de improbidade, que ela foi aprovada durante aquele período de cassação do Collor, e ela ficou muito vaga. Então, o que pode ser uma improbidade, por exemplo? Um prefeito, um gestor pode ser... Um exemplo de um amigo meu, que é delegado de polícia de uma cidade do interior e era prefeito lá. A caixa d'água de uma escola ficou vazando um mês. A conta de água triplicou. A promotora entendeu que era uma improbidade dele não ter tomado medidas que evitasse o desperdício de água, que gerou uma conta de água muito mais cara e que, causando este prejuízo ao erário, ele devia ressarcir esse prejuízo ao erário. Então, entrou com ação de improbidade contra ele, por causa do vazamento da caixa d'água um mês. Agora eu pergunto, existe um secretário, existe diretores, existe todo mundo de escola. O prefeito é responsável pela caixa d'água? É que o cidadão não tem conhecimento. É o seguinte, o secretário de Estado, ele é ordenador de despesa, então ele responde perante a justiça. O ministro de Estado, ele é ordenador de despesa. Só que o secretário municipal, o secretário dos prefeitos, eles não são ordenadores de despesa, com exceção da capital. A capital de São Paulo é a única cidade do Brasil que tem tribunal próprio de contas, tem um tribunal municipal de contas. Então, nos demais municípios, Carapicuíba, Osasco, Barueri, todos os municípios, o que acontece? O prefeito que é o ordenador de despesa. Então, se um diretor de compra, se um secretário faz alguma coisa, o que acontece? Ele acaba respondendo. Todos os atos que eu pratiquei na prefeitura, todos tinham um parecer favorável de um procurador. Eu nunca assinei um documento na prefeitura de Carapicuíba em 8 anos que não tivesse o parecer da procuradoria favorável. Todas as vezes que a procuradoria deu um parecer, eu poderia, que é uma atribuição privativa minha como prefeito, não seguir o parecer da procuradoria. É lógico que eu iria responder por isso, como vários respondem. Então, mas mesmo seguindo o parecer da procuradoria, entende-se, né, o Supremo Tribunal Federal, que o parecer é meramente opinativo, né? Que o parecer do procurador ele tem um caráter opinativo e que a decisão, em última instância, é do prefeito, é do chefe do executivo. Então, ele que responde pelos atos que muitas vezes ele não praticou no exercício do cargo. Sim, de fato. Candidato, a gente avançando aqui, nós vimos recentemente a criminalização, das fake news, principalmente em período eleitoral. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma reflexão, uma avaliação da questão das fake news aí das campanhas eleitorais. Bom, eu sou a maior vítima que existe de fake news, né? Tanto é que a promotora aqui em Carapicuíba, a doutora Sandra Heimberg, entrou com uma ação contra um jornal da cidade, contra um jornalista, porque a minha reputação, minha trajetória política foi atacada severamente por esse jornal. Já há bastante tempo, já virou uma ação civil pública, já está rodando faz bastante tempo, tem uma ação criminal também. Eu permanentemente sou vítima dessas fake news. Coisas verdadeiras. Por exemplo, Fernando, na campanha passada de deputado, a minha candidatura foi absolutamente válida, todos os meus votos valeram, eu fui registrado minha candidatura de deputado, o Tribunal Regional Eleitoral deferiu por unanimidade minha candidatura, o TSE deferiu por unanimidade, o relator era Luiz Barroso, ministro Barroso, que está no TSE, era o relator, por unanimidade. Você deve ter ouvido que a cidade inteira falava na campanha de deputado que eu estava inelegível. Eram jornais que falavam, eram páginas do Facebook, eram ataques cotidianamente na internet. Eu não tinha até então, não tinha uma condenação de segunda instância, não tinha absolutamente nada, não tinha conta reprovada, não tinha nada. Porque as pessoas confundem o seguinte, o que a lei da ficha limpa fala? A lei da ficha limpa fala o seguinte, que o prefeito que tiver contas rejeitadas, mas precisa estar caracterizado o dolo, o ato de improbidade e o enriquecimento ilícito, ou um deles, porque se tem enriquecimento ilícito, tem dolo.
Se tem dolo, tem improbidade. Agora, simplesmente a conta ser rejeitada pelo tribunal, como eu tive uma vez uma conta rejeitada, que agora eu ganhei no Tribunal de Justiça faz coisa de 15, 20 dias, o que eu ganhei no tribunal? É essa decisão, dizendo, olha, o simples fato de uma conta ser rejeitada, como a minha foi, porque tinha um déficit orçamentário, um déficit orçamentário não é um ato de probidade, um déficit orçamentário não é um ato característico dolo. Um déficit orçamentário não significa um ato de enriquecimento ilícito. E para quem não sabe o que é um déficit orçamentário, é que a prefeitura previu arrecadar mais do que arrecadou. Então, o tribunal rejeita porque foi uma previsão inadequada, uma previsão errada. Só que foi um problema que existia em várias prefeituras, foi exatamente no ano de 2015, quando a crise começou a bater mais forte e a arrecadação não foi aquilo previsto. Então, não foi que nós gastamos mais do que arrecadou, é que arrecadou menos do que o previsto. Só que os gastos foram exatamente dentro daquilo que foi arrecadado. Se tivesse gasto mais do que tinha sido arrecadado, aí sim, nós teríamos infringido a lei de responsabilidade fiscal. Não foi o caso. O caso foi que nós arrecadamos menos, aí nós adequamos o orçamento e também investimentos. A nota do Tribunal de Contas é clara. Na minha época, a nota do Tribunal de Contas para Carapicuíba era letra B. Agora é C. Depois que entrou a nova gestão, caiu de B para C. Então, na minha época, era letra B no Tribunal de Contas, entendeu? Perfeito. Que o máximo perfeito. é A. Candidato, a gente vai avançar agora um pouco para falar de propostas para a cidade de Carapicuíba. E aí eu vou te perguntar quais seriam as suas principais propostas para a cidade de Carapicuíba. As principais propostas é dividido em dois blocos. O primeiro bloco é recuperar o que foi fechado. É voltar o que tinha e que não tem mais em Carapicuíba. Então vamos lá, fazer a listinha daquilo que tinha em Carapicuíba e que não tem mais. E depois é a segunda etapa, é aquilo que nós queremos de novo. Os novos sonhos e as novas conquistas para Carapicuíba. O que a cidade tinha e não tem mais? Carapicuíba precisa de novo do Teatro Jorge Amado. Ficou 4 anos fechado o Teatro Jorge Amado. Nós precisamos do Teatro Jorge Amado de novo. A outra coisa que nós precisamos de novo, Teatro da Fuca, na Vila Crete. 4 anos fechado o Teatro da Fuca na Vila Crete. Nós precisamos dele de novo. Nós precisamos de outra coisa, nós precisamos do mini anfiteatro dentro da ENAC lá no Ariston. São 4 anos fechados, nós precisamos dele de novo. Nós precisamos aqui em Carapicuíba da Escola de Música Tim Maia. 4 anos fechados, nós precisamos da Escola de Música Tim Maia. Nós queremos aqui de novo um cursinho pré-vestibular. Tinha um cursinho pré-vestibular gratuito para os nossos jovens. Também 4 anos fechados, nós queremos de novo. Nós queremos de novo o CREVIM, que era um centro de referência de violência, enfrentamento da violência contra a mulher. Está completamente descaracterizado, sem atendimento. Nós queremos de novo. Nós queremos aqui em Carapicuíba o atendimento de hemodiálise que era feito 100% dentro de Carapicuíba, que esse projeto foi desativado. Nós queremos ele de novo. Nós queremos a 37 equipes de saúde da família, que era um médico, 4 agentes comunitários de saúde, um enfermeiro 40 horas e um técnico de enfermagem 40 horas. Nós queremos de novo em Carapicuíba, que não tem mais. Nós queremos novamente em Carapicuíba, que já não tem mais, o Programa Brasil Alfabetizado, de alfabetização de jovens e adultos. Programa Brasil Alfabetizado, nós precisamos de novo. Ele foi fechado em Carapicuíba esses 4 anos. Nós precisamos voltar. Nós queremos a academia de ginástica, lá que tinha dentro do Ayrton Senna, que foi fechado. Nós queremos oficineiros que treinavam e capacitavam mulheres na cidade inteira. Nós queremos ele de novo, porque esse programa acabou. Nós queremos o outro programa, que era a parceria com o Senac, Senai, junto com o Secov, Sindicato da Construção Civil, que formou 4.500 trabalhadores e trabalhadoras em Carapicuíba na ENAC, também fechou esse programa. Nós queremos esse programa de novo em Carapicuíba funcionando, que existia em Carapicuíba e não tem mais. Nós queremos o posto da Guarda Municipal no Ariston, que eu criei, e foi fechado. Nós queremos fazer uma batalha política, um diálogo com o governador João Dória, que é inaceitável fechar a delegacia do Ariston. Tudo a favor de ter uma delegacia na Vila Dirce. E tudo contra fechar uma delegacia no Ariston, que é o bairro mais populoso de Carapicuíba. O governo do estado fechou a delegacia do Ariston e a prefeitura de Carapicuíba não levantou uma palavra para defender a nossa cidade de Carapicuíba.
Então, nós queremos de volta a delegacia do Ariston, que tinha no Ariston e não tem mais. Então, uma outra coisa que nós queremos que volte aqui em Carapicuíba. Nós queremos que volte também a democracia. O servidor público hoje vive com medo, vive aterrorizado. O servidor público de carreira tem medo de falar, de se manifestar. Então, nós queremos democracia novamente para os servidores públicos em Carapicuíba. É uma coisa que nós achamos importante. Queremos, de novo, o pagamento do piso nacional, piso base nacional dos professores, né, que nós implantamos aqui em Carapicuíba. Então, nós queremos isso aí de novo. Então, são coisas que a cidade tinha e que ela precisa voltar a ter porque ela perdeu. A cidade perdeu essas coisas. E aí, o que é novo que nós queremos? Eu criei uma guarda municipal com 100 homens e mulheres, em 2009. Hoje, passaram-se 11 anos, são 89 homens e mulheres. Nós queremos elevar para 200 de cara, para criar desses 250, que a Patrulha Maria da Penha com 50, para poder garantir a vida das mulheres que são vítimas de violência. Então, nós queremos esse projeto novo. Eu que criei o posto de saúde do Jardim Bom Pastor, do Jandaia, disse, eu quero fazer um pronto-socorro de Carapicuíba, onde é a atual Secretaria de Segurança Pública, que foi a SSM e que foi a Secretaria de Obras no passado, na rua João Acácio de Almeida. Com que dinheiro? Nós vamos acabar com a privatização do pronto-socorro da Vila Dirce. São quase 15 milhões de reais que a prefeitura paga para uma empresa administrar o pronto-socorro da Vila Dirce e quase ninguém sabe disso em Carapicuíba. Nós vamos acabar com a privatização da creche da Rua Áquila, lá no Novo Horizonte. Quase ninguém sabe que Carapicuíba tem creche 100% privatizada, terceirizada. Então, com esse recurso, nós vamos fazer. Nós vamos voltar ao programa de saúde da família, 37 equipes. Então, nós vamos ter esse pronto-socorro. E vamos fazer uma coisa que nós vamos precisar da OAB, vamos precisar da Associação Comercial, vamos precisar da Sociedade de Amigos de Bairro, vamos precisar dos deputados, dos vereadores de todos os partidos, nós vamos precisar dos deputados do PSDB, do DEM, todo mundo. Sabe para quê? Para abrir a porta do Hospital Geral de Carapicuíba. O Hospital Geral de Carapicuíba é um bom hospital, só que ele não tem atendimento de emergência. Nós precisamos dialogar com o governo do estado, a Rota dos Bandeirantes, a de gestão do SUS, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Pirapora e Santana, para garantir que o governo do estado abra a porta do Hospital Geral. É fundamental a saúde, em primeiro lugar, segundo lugar a saúde, terceiro lugar a saúde. É uma coisa que nós vamos ter que ter muita força, principalmente nessas dificuldades que foram reveladas com o advento da pandemia. Então, a saúde vai ser uma questão central. A segurança pública, não só ampliar o efetivo da guarda, mas ampliar o monitoramento por câmeras, que eu criei a central na minha gestão, a central de monitoramento das principais avenidas, precisamos expandir para todos os bairros de Carapicuíba, porque tem recursos hoje, que são os recursos da Secretaria de Trânsito, mas o monitoramento precisa voltar a ser feito, como era na minha época, pela Guarda Municipal e não pela Secretaria de Trânsito. É uma coisa que também nós temos como prioridade absoluta. Precisamos abrir as 12 creches. Eu abri 12 creches, deixei 12 creches em andamento e com recurso em caixa das 12. Quem tem dúvida, entra no site do MEC. Lá dentro do site do MEC tem uma abinha INEP. Dentro do INEP, você vai lá e digita Carapicuíba. Tem um negócio que chama CIMEC, com S. CIMEC, C mudo no final. Então, você vai verificar que nós deixamos a obra em andamento, não estava paralisada. Visitamos com os vereadores que tinham sido eleitos, com a vice-prefeita, visitamos todas essas obras, mostramos que o canteiro de obra estava em andamento e que o dinheiro estava absolutamente no caixa da prefeitura. Então, não abriram porque quiseram economizar com merenda, quiseram economizar com o professor, não quiseram gastar, gastaram com campo de grama sintética, gastando, recampeando algumas pequenas ruas da cidade, enfim. Mas nós queremos retomar o programa de creche, eram 6 mil vagas. Em 44 anos de existência de Carapicuíba, antes que eu fosse prefeito, tinha apenas 1.000 vagas em creche, 995 planejados. Quando eu saí, eu criei quase 5 mil vagas de creche. Eu quero criar mais 3 mil vagas de creche para o futuro agora. Nos próximos 4 anos, mais 3 mil creches. Porque nesse período agora, 4 anos, foram apenas 500 vagas de creche que foram criadas. Nós queremos criar 3 mil vagas de creche na cidade de Carapicuíba. É outra área que nós achamos que é fundamental na cidade de Carapicuíba. E outro tema que nós vamos ter que voltar, que eu acabei esquecendo aqui, é o Saúde e Lazer no Parque. Era um projeto que existia na prefeitura, que também não existe mais. Não existe mais a biblioteca móvel da prefeitura, não existe mais o gabinete móvel para atender a população. Todos são projetos
que foi isso que levou a ser candidato. A necessidade de colocar para a cidade, fazer esse alerta, que a gente não vive só de maquiagem, tem um mundo real, que tem aquelas pessoas que sofrem com hemodiálise. Eu quero ser prefeito novamente para fazer o convênio com o Instituto Lea Rosenberg, que está amigo, as crianças não têm atendimento. CAPAI, que fechou em Carapicuíba, com a Fundação Cisne, que atendia crianças com doença mental leve e moderada, que também não tem mais convênio em Carapicuíba. Todas as instituições que funcionavam e criavam uma rede de assistência para nossas crianças deficientes aqui no município. As mães sabem o que eu estou falando, sabem da crueldade que foi o fechamento desses programas sociais, que não foram inaugurados muitos na minha gestão, foram em prefeitos anteriores. Mas nós não temos que olhar o partido, a sigla, de quem foi que criou, mas ver a necessidade, a justeza, a importância de cada programa social, sem olhar o padrinho de quem criou. Quem criou o cursinho pré-vestibular em Carapicuíba foi o Fuad, não foi eu, só dei continuidade. Quem criou o Instituto Lea Rosenberg, fez as parcerias, foi na época do Milton Chagas, não foi eu. Nós só demos continuidade, então não há por que descontinuar esses trabalhos, esses programas tão importantes para a nossa cidade de Carapicuíba. Perfeito, perfeito. Candidato, agradeço também pela exposição das propostas, e sendo um conhecedor da cidade, até pelo fato de ter sido gestor da cidade, gestor do município de Carapicuíba, eu gostaria de te perguntar, na tua avaliação, qual que seria o maior problema, se é que se pode elencar e resumir em um problema, mas qual seria o maior problema da cidade, o maior problema que a cidade enfrenta hoje? Muito o maior embora problema é aquilo que eu já falei, a falta de recurso. Abordado logo de início. Falta de recurso, perfeito. Exatamente a falta de recurso, porque assim, quando você tem recurso, você faz um monte de outras coisas. Porque assim, Carapicuíba, por pouco recurso que fizemos, foi muito. Para que as pessoas tenham uma ideia, uma comparação, o orçamento da Secretaria de Saúde de Barueri, o orçamento da Secretaria de Saúde de Barueri é maior do que o orçamento da Prefeitura inteirinho de Carapicuíba. O que Barueri gasta com a saúde é mais do que tudo, absolutamente tudo que a Prefeitura de Carapicuíba arrecada. Perfeito. Perfeito. Candidato, vamos fazer um exercício de projeção. Imaginemos que lá no dia 15 de novembro tu saia vencedor aí do pleito 2020 e daqui a 4 anos após o teu período de mandato, tu deixa a Prefeitura de Carapicuíba e elenque para a gente, lá na frente, qual que seria o seu maior legado, qual que seria a sua maior conquista a ser deixada para a cidade de Carapicuíba, aquilo que te deixaria satisfeito, que seria a tua marca de governo. A educação. Eu quero cuidar da saúde porque é obrigação, precisamos cuidar da vida das pessoas. Eu quero melhorar a segurança pública, eu quero aumentar a arrecadação da cidade, eu quero cuidar da zeladoria, eu quero cuidar de obras na cidade, eu quero cuidar de tudo isso. Mas eu sempre disse e reafirmo, a maior obra do meu mandato não foi Inocência Será, que eu recapiei 9 quilômetros e fiz calçada dos dois lados. A maior obra do meu mandato não foi a Marginal Cadaval, porque a Marginal Cadaval é a maior obra pública da prefeitura na história de Carapicuíba. Foram 528 apartamentos, canalização do córrego, construção da avenida, 104 milhões de reais. Foi o maior investimento público numa obra da história de Carapicuíba. Mas não é isso que eu acho que é a maior obra. Eu não acho que a maior obra foi ter construído 36 salas de aula e doado para a FATEC de Carapicuíba. Tinha 29 salas de aula, eu construí mais 36 e doei. Um prédio de 13 milhões de reais. A maior obra não foi a avenida que eu construí no entorno do parque e por trás da faculdade da nossa cidade, hoje Estácio. Não foi isso a maior obra. A maior obra de Carapicuíba não foi o maior programa de recapeamento asfáltico da história de Carapicuíba em metro quadrado, não em número de rua. Porque se você pega 100 ruínas, só Inocência Será dá para fazer 300 grandes ruas em Carapicuíba. Em asfalto, o maior programa foi o Fuad. Quem mais asfaltou rua na história de Carapicuíba foi o prefeito Fuad. De recapeamento por metro quadrado, fui eu. Por metro quadrado. Por tonelada de massa asfáltica, foi eu. Por número de rua, é o atual prefeito. Que são pequenas ruas, várias que foram feitas em Carapicuíba. Mas não foi isso. Eu quero, lá na frente, conseguir elevar ainda mais como eu consegui elevar a nota do IDEB. Porque o buraco
que você tapa hoje, que recapeia, daqui 4, 5 anos tem que arrumar dinheiro para recapear de novo. Só que foi a educação que transformou minha vida, e como já diz a frase bastante popular e conhecida, a educação, ela não muda o mundo, ela muda as pessoas. Quem muda o mundo são as pessoas. Então a educação tem esse papel de transformar a vida das pessoas. Uma educação da diversidade, uma educação libertadora, uma educação crítica. Então, eu tinha como prioridade absoluta, no meu tempo de lazer, era olhar o caderno das crianças nas escolas da rede municipais. As professoras da rede municipais sabem o que eu estou falando. O meu tempo de lazer era visitar 50 unidades escolares de Carapicuíba, que nós reformamos todas logo no primeiro mandato e reformamos todas de novo no segundo mandato. Nós criamos o programa Magia de Ler. O que é o programa Magia de Ler? Livros doados para a família das crianças para criar o hábito de leitura na família. O que nós fizemos? Nós fizemos aqui, proibimos a cobrança que existia de passeios. O que nós fizemos? Uma das melhores merendas escolares do Brasil, fruta fresca, carne fresca, acabamos com um alimento enlatado. Nós fizemos uma revolução na alimentação escolar da cidade de Carapicuíba. Uniforme que todo mundo dizia que a cidade não tinha dinheiro. O kit escolar que todo mundo dizia que a cidade não tinha dinheiro, nós criamos aqui em Carapicuíba. O transporte escolar, nós tínhamos apenas 8 crianças deficientes na nossa rede municipal. Quando nós terminamos, eram mais de 600 crianças. Então, tudo isso. Nós começamos a dar fralda para as crianças nas creches para poder trocar. Criamos o cargo de ADEB. E uma coisa muito importante, que foi a jornada de um terço. O que é a jornada de um terço? 30 horas que o professor recebe por semana, 20 horas na sala de aula e 10 para corrigir prova, para preparar a aula. Nem o governo do estado tem essa lei, que é uma lei federal, não implementaram, entraram no Supremo para não cumprir, e aqui em Carapicuíba nós cumprimos logo desde o nosso primeiro mandato, que isso teve um impacto decisivo no aprendizado das nossas crianças. Então, o que eu quero deixar de legado é esse aprendizado, que Carapicuíba seja e continua sendo uma cidade educadora, acolhedora. Perfeito. Candidato, a gente vai avançar agora para um tema que é atrelado a recursos para o município, e eu vou rebuscar aquela pergunta que eu havia deixado mais no início do nosso bate-papo, e vou fazê-la em conjunto com uma segunda. Então, vou te perguntar, candidato, diante de todas essas propostas, dessa visão de implementação de novos projetos, de novos trabalhos para a cidade, como que tu vai fazer esses investimentos na cidade, que é uma cidade marcada por um dos menores orçamentos aí do estado de São Paulo, e também qual o desafio e a forma de se sanar esse desafio para obter novos recursos para a cidade? Então, eu vou fazer então, como eu fiz nos 8 anos. Em linhas gerais, primeiro investimentos, depois novos recursos. Então, vou falar de investimento e novos recursos. Vou fazer como eu fiz no meu primeiro mandato. Primeiro mandato meu, no primeiro ano, eu fiz uma parceria com a Alphaville Urbanismo. A Alphaville Urbanismo construiu 2 creches para mim, sem custo para a prefeitura. A creche Votonha, da Estrada do Jataí, e a creche lá do Jacarandá, a creche Zé Vanderlei. Então, já foram 2. Parcerias com o governo do estado e com o governo federal. O governo do estado era do PSDB, eu era do PT. Eu brincava com o governador Serra e depois com o governador Geraldo Alckmin, que eles vieram, nos 2 mandatos, 19 vezes a Carapicuíba. Nunca um governador tinha vindo tantas vezes a Carapicuíba como eles vieram no nosso mandato. E por que vieram? E por que mandaram os recursos? Pela clareza dos nossos projetos, pela transparência que nós tratávamos o dinheiro público, né? Então, nós conseguimos investimentos extraordinários. Então, eu conseguia mais recursos para Carapicuíba nas gestões do PSDB do que os próprios prefeitos do PSDB da região. Porque quando eu batia na porta do governador para buscar o recurso, quando eu buscava do deputado, então vamos pegar o Marco Feliciano, ele é um antipetista, o pastor Marco Feliciano, mas é meu amigo e trouxe milhões de reais para Carapicuíba. O Edson Aparecido, que era deputado federal do PSDB, milhões de reais para Carapicuíba. O Rodrigo Garcia, quando era deputado federal do DEM, dos Democratas, milhões de reais para Carapicuíba. Então, nós buscávamos a parceria com as empresas privadas, nós buscávamos as parcerias com o governo do estado e as parcerias com o governo federal. Então, foram muitas parcerias que foram criadas e desenvolvidas, e foi também o nosso plano diretor, a nossa capacidade de cobrar
E nós fizemos tudo isso sem reclamação, sem passeata da população, sem absolutamente nada. Cobrando de quem podia pagar mais, cobrando menos de quem não tinha condição de pagar tanto e anistiando aqueles que não tinham condição absoluta de pagar imposto. Então, nós criamos um sistema que aumentou a base arrecadadora do município. Só vou dar um exemplo, para não ficar extenso, nós já estamos há 1 hora nessa live. O seguinte, olha só. Quando eu assumi o mandato, a taxa de licença de funcionamento do comércio era de R$ 590. Arrecadava 2,5 milhões por ano. Eu baixei para 90. Continuou arrecadando os 2,5 milhões. Qual é a mágica disso? É porque ampliou o número de pessoas que se formalizaram, que legalizaram. Foi por isso que eu ganhei o primeiro lugar nacional do Sebrae como prefeito empreendedor. Foi um prêmio que muito me honra, que eu fui escolhido entre os vários projetos que foram inscritos de dezenas de prefeitos no Brasil inteiro. Eu ganhei o prêmio de prefeito empreendedor para o Sebrae, pelas mudanças que nós fizemos no Código Tributário, pelas facilidades que nós criamos aqui na cidade de Carapicuíba. E nós sabemos que muito mais ainda precisa ser feito nessa área, da simplificação, tal. Muita coisa já retrocedeu, muita coisa ainda não ficou como nós gostaríamos que tivesse ficado, mas houve um avanço significativo no tempo para abertura de empresa, no custo para abertura de empresa. Então, quando nós criamos o Ganha-Tempo lá dentro do shopping, um dos objetivos era esse. Era a Sabesp, era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eram todos os serviços em um único lugar. É uma pena que tiraram muitos dos serviços que estavam concentrados no Ganha-Tempo da Prefeitura lá dentro do shopping, hoje não estão mais à disposição da população. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta ela já foi abrangida pela tua resposta, que seria sobre o seu relacionamento com o governo estadual, federal e com os deputados. Acredito que foi bem desenhada. Também ia te perguntar sobre o seu plano de ação para a atração de novas empresas para o município de Carapicuíba. Então, a cidade de Carapicuíba é o seguinte, olha, você sabe que essa pandemia abriu uma janela de oportunidades para Carapicuíba. E por que abriu essa janela de oportunidades para Carapicuíba? Pelo seguinte, porque o teletrabalho, as novas formas de uberização da economia, que por um lado é extremamente nocivo, porque ela retira direitos, ela precariza as relações de trabalho, tudo isso é negativo. Por outro lado, ele abre oportunidade extraordinária. Por quê? Porque Carapicuíba tem uma imensa massa de mão de obra. Você pega a CSU ali, ó, o telemarketing de jovens que trabalham, na sua maioria, ali na aldeia de Barueri. Você pega ali muitos, milhares de jovens que trabalham na ação de Carapicuíba. Então, qual que é o desafio que nós temos agora? É preparar a nossa cidade. Eu fiz até, durante toda a pandemia, tive reunião com o presidente da Anatel, discuti muito com a Anatel, várias reuniões com a diretoria da Anatel, técnicos especialistas, que uma das propostas revolucionárias que nós vamos fazer é criar uma empresa municipal de provimento de internet, em parceria com as 19 pequenas operadoras que existem em Carapicuíba. Carapicuíba tem 19 pequenas operadoras que são cadastradas junto à Anatel, então nós temos condições de fazer um trabalho e criar um anel de fibra ótica em Carapicuíba para resolver esse problema que nós estamos tendo aqui, da internet travar, da internet congelar, da imagem não sair. Então nós temos condições de suprir uma lacuna que as grandes empresas, as grandes operadoras não têm interesse nesse filão. Então nós temos que ampliar o trabalho, qualificar, ajudar, assessorar as pequenas empresas do município em parceria com essa empresa municipal. Só lembrando que a primeira empresa de telefonia do Brasil, móvel de celular, era a CETERP de Ribeirão Preto, que era uma empresa municipal, que depois foi privatizada. É um desenho bastante complexo, mas que tem condições de ser executado. Eu quero criar, já temos o projeto, estudo com engenheiros, um grande anel de fibra ótica na cidade de Carapicuíba, para Carapicuíba economizar 300 mil por mês de telefonia, de internet, e aí nós vamos ter condição de dar internet gratuita para todas as crianças da rede municipal em casa. Quando era prefeito, eu dei um tablet para cada professor. Agora nós temos que dar para cada aluno da rede municipal. Não porque eu defenda o ensino à distância, mas porque nós temos que colocar os nossos jovens nessa rodovia do desenvolvimento que é a internet. Agora, precisamos aumentar a qualidade dos serviços na nossa cidade de Carapicuíba. Porque enquanto fica essa guerra pela tecnologia do 5G entre Estados Unidos e a Europa contra a China,
nós estamos travados nisso tudo, porque isso poderia servir para desbloquear. Mas está essa grande guerra comercial e diplomática, então isso vai ter um desfecho que vai demorar um tempo. Então, o município que antes se preocupava com abastecimento de água, e embora a água fosse responsabilidade da Sabesp, o município, o prefeito que se preocupava com a energia elétrica, embora a energia elétrica era responsabilidade da Eletropaulo depois da ANEEL, agora o prefeito tem obrigação de se preocupar com a questão da internet de qualidade para os seus cidadãos e para as cidadãs. Fazendo isso, nós vamos criar um polo. Eu quero criar um negócio, Fernando, depois você dá uma olhadinha, quem está nos assistindo, no seu aplicativo, procura aí uma coisa que chama Jet Ninja. Eu quero com G. Eu quero criar o Jet Ninja do município. Eu quero criar aplicativos da prefeitura, ao invés de pagar 25% como paga o Uber, lá para quem está no Vale do Silício, na Califórnia, ganhando dinheiro, eu quero criar um aplicativo municipal para os serviços, né, de profissionais liberais na cidade, para o transporte de passageiro e de cargas na cidade. Então, a prefeitura tem um papel de fazer um arranjo produtivo local que leve em conta as novas tecnologias. Então, se antes tinha um arranjo produtivo local do setor moveleiro, lá da cidade de Votuporanga, se tinha o arranjo produtivo local, que era o calçadista de Franca, o setor calçadista tinha um arranjo produtivo local, que era a indústria automobilística da ABC Paulista, nós temos um grande ativo na nossa cidade. E qual é esse ativo? Uma população de 400 mil habitantes. O estado do Acre tem 600 mil habitantes. Aqui tem 400 mil habitantes a cidade de Carapicuíba, com um território pequeno. Nós estamos aqui ladeado, né, da Alphaville e Granja Viana. Nós estamos a 24 quilômetros do maior centro político, cultural e financeiro da América, Avenida Paulista. Então, nós temos que inserir Carapicuíba nessa nova realidade do mundo do trabalho para poder trazer renda, riqueza, poder e conhecimento para o povo do município de Carapicuíba. Perfeito. Para que a gente alcance tudo isso, necessariamente a gente passa pelo tema tributação, que o senhor já deu uma pincelada sobre ele. Eu gostaria que o senhor falasse de forma bem sucinta, bem objetiva, sobre qual o seu projeto específico dentro da seara de tributação, aquilo que tu visualiza, até porque o senhor já sinalizou para a gente que no início do teu governo o senhor fez um rearranjo tributário que fomentou toda a estrutura do seu governo. Eu gostaria que o senhor pincelasse para a gente de forma bem objetiva o que seria esse projeto dentro da temática de tributação. Olha, por exemplo, qual é a empresa que mais arrecada imposto em Carapicuíba? É o Alfamed. Por que o Alfamed arrecada mais? Arrecada mais porque todos os médicos são PJ, pessoa jurídica. Se o médico é pessoa jurídica e presta serviço, paga ISS. Então, quando nós passamos, né, a cobrar um valor desses profissionais, todos esses do PJ, o que aconteceu? Aumentou a arrecadação. Então, o que nós temos que fazer em Carapicuíba hoje? É fazer um estudo, a prefeitura, tomei posse, pego a Secretaria de Finanças, aí fazemos uma licitação, contratamos, sei lá, o IPEA, contratamos a Fundap, contratamos, enfim, alguma instituição, o IBAN, né, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para fazer uma ampla pesquisa, para poder ver como que está funcionando a economia da cidade e qual as alíquotas que nós temos que mudar. Talvez tenha algumas coisas que nós vamos ter que diminuir a alíquota, e tem outras coisas que nós vamos ter que aumentar a alíquota de imposto. Então, é um estudo baseado na economia real da cidade. Então, tem coisa que nós vamos poder aumentar, tem coisa que nós vamos ter que diminuir, tem coisa que nós vamos ter que diminuir para incentivar, e tem coisa que nós vamos ter que buscar para Carapicuíba. Quando eu vendi o terreno para a FNC, que depois virou Estácio, era uma coisa que foi iniciativa da prefeitura. Fizemos uma licitação, vendendo. Só o que paga de imposto hoje, se tivesse dado o terreno, era lucro. Então, nós temos que fazer esse estudo detalhado, toda uma equipe, para poder... É um equilíbrio. Você pega... O Código Tributário, para quem não sabe, é o seguinte: o que é um Código Tributário? Entre outras coisas, ele tem uma tabela de centenas de atividades econômicas, e que cada um tem uma tributação. Então, o que nós precisamos fazer? Sintonizar isso com as mudanças que ocorreram nesses últimos 11 anos, depois que o Código Tributário foi atualizado por mim. Ele foi atualizado em 1985, de 85 ele só foi em 2009 por mim, olha só, ficou de 85 a 2009, 85 o que teve no meio? 5 de outubro de 1988, a nova Constituição Federal, quer dizer, nem depois da Constituição Federal atualizaram. Então nós só fomos atualizar em 2009.
Então, nós precisamos de uma nova atualização para ver qual é aquele que nós temos que diminuir a taxação, aumentar a taxação. Então, esse estudo precisa ser feito. Perfeito, perfeito. Vamos avançar nos temas. Eu vou, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu farei duas perguntas em uma, seria dentro do tema corrupção. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a sua visão de política de transparência e como o senhor pretende atuar ou ampliar ou implementar isso dentro do teu governo e de que forma que vai se dar o combate à corrupção. Tudo lembrando de forma bem objetiva, bem sucinta, para que a gente consiga manter o tempo aí. Nós estamos já em 1h10. Tudo bem? Então, são duas coisas. Quando eu assumi o mandato, não tinha. Eu criei a ouvidoria do município e o controle interno. O que é controle interno? É uma necessidade, é uma obrigação pela lei, mas que nunca tinha sido cumprido em Carapicuíba, que é um setor da prefeitura para revisar todos os contratos, analisar, verificar. Uma outra medida que eu tomei e quero continuar, era a única cidade. Eu tinha um procurador, doutor Vladimir, inclusive, de carreira, doutor Vladimir, aqui de Carapicuíba, bastante conhecido. Ele era um procurador específico para poder analisar contrato por contrato, licitação por licitação da cidade de Carapicuíba. Eu quero continuar com isso. Eu quero continuar com o controle público das atividades da administração. Eu quero continuar com a profissionalização. Foram dezenas de cursos que nós realizamos junto ao CEPAM, que é a Fundação Prefeito Faria Lima, que funcionava junto à Universidade de São Paulo. Foram dezenas de cursos realizados em Carapicuíba. Então, o que nós queremos? Transparência, nós queremos fortalecer a ouvidoria que nós criamos, nós queremos fortalecer as corregedorias, como a Corregedoria da Guarda, fortalecer a comissão de sindicância, que foi absolutamente independente durante toda a nossa gestão. Então, nós queremos fazer uma gestão, como nós fizemos, transparente, uma administração que teve pela primeira vez a profissionalização do serviço público. Então, nós queremos ampliar, porque o que garante a transparência do serviço público é ter a participação efetiva do concursado, do funcionário de carreira, nos principais postos, nas principais atribuições. Perfeito, perfeito. Temática agora do nosso bate-papo vai ser saúde, tá? E no tema saúde, eu gostaria que tu elencasse quais os principais pontos que a cidade precisa melhorar e, sendo eleito, o que o senhor faria para implantar essas melhorias propriamente dito? Primeira coisa, acabar com a privatização do pronto-socorro da Vila Dirce. Vamos economizar quase 15 milhões de reais, 14 milhões e 400 mil reais. Com esse dinheiro, nós temos condição de fazer o quê? Retomar a atenção básica do município. Saúde, o principal do município não é cuidar da alta complexidade. Tem a baixa complexidade, que é a atenção básica por saúde. Nós temos a média complexidade, nós temos a alta complexidade. O município precisa focar na baixa complexidade. Nós precisamos ter um agente comunitário para bater de porta em porta. Nós precisamos ter um médico dentro da unidade de saúde para poder atender, para não sobrecarregar o pronto-socorro. Nós precisamos voltar a ter quase 400 médicos. Quando eu era prefeito de Carapicuíba, tinha quase 400 médicos. E era pouco. Hoje são 198 médicos em Carapicuíba. Nós precisamos voltar a ter pelo menos 400 médicos, como nós já tivemos na cidade de Carapicuíba. Que, repito, era pouco. Santana e Parnaíba tem 150 mil habitantes, tem 450 médicos. Na minha época tinha em torno de 400 médicos. Hoje são 198 médicos. Então não se faz saúde sem médico. Nós precisamos de médico para poder atender. Nós precisamos recuperar a psiquiatria, que está completamente destruída na cidade de Carapicuíba, programas de saúde mental, o fortalecimento do CAPS. Saúde é importante, a pintura dos prédios? Eu também pintei prédio. Mas sabe quantas unidades de saúde foram construídas novas? Serviço novo de UBS em Carapicuíba nesses 4 anos? Nenhum. Então nós precisamos ampliar em 2 lugares. Queremos uma UBS. Alô? Alô? Alô, tô aqui. Então, nós queremos uma UBS no Tonato, uma nova UBS no Tonato, uma nova UBS na aldeia. Esse pronto-socorro no centro. Então, nós queremos fazer isso. De novo, parcerias com o SUS, parcerias com o governo federal, parcerias com o governo do estado. É assim que nós queremos fazer. Nós queremos voltar aos 400 médicos que já teve Carapicuíba e ampliar mais 2 unidades de saúde aqui na nossa cidade, porque o orçamento cresceu um pouquinho, né, menos do que os demais municípios da região,
mas eu creio que é possível manter essa unidade de saúde. Perfeito. Hoje é o Então, nome, até aproveitando, hoje é na o tua nome. fala, tu já iniciou sobre o tema saúde, falando sobre privatização. Eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão para a gente aqui, bem rápida, sobre as OS, né, se elas são um bom modelo, né, se essa ideia de descentralização da atuação da saúde, se é um bom modelo e se é um caminho para a resolução desses problemas da saúde que o senhor desenhou para a gente. Olha, eu não vou dizer que todas as OS são problemáticas, porque tem, evidentemente, boas OS. Agora, eu nunca contratei OS, 8 anos de mandato. E é uma coisa que precisa ser muito analisada. Porque, sabe, a gestão 100% de uma unidade com OS é uma coisa que precisa ser refletida. A gente está acompanhando os jornais, está acompanhando a imprensa, é um problema recorrente nos municípios, no Estado, na União. Então, uma coisa que é vendido como uma solução para o problema, eu acho que a melhoria do pronto-socorro da Vila Dirce, por exemplo, não justifica os quase 15 milhões a mais que se gasta lá. Pode ter tido alguma melhoria, não sei, eu acredito que não, pelo que eu uso a população falando, mas não se justifica pelos quase 15 milhões de reais. Então, eu não tenho assim uma visão muito positiva das OS de tudo que eu vi até agora. Perfeito, perfeito. Bom, avançando agora para o tema educação, eu gostaria que o senhor ponderasse para a gente qual que seria a principal queixa da educação na cidade e se o senhor, sendo eleito lá no dia 15, o que o senhor faria para melhorar dentro desse ponto, daquele que seria o pior ponto dentro da educação na cidade? A maior reclamação em Carapicuíba do povo, que pelo menos fazem para mim, é o número de vagas de creche. Eu que fiz o maior programa de vagas de creche da história em Carapicuíba, quero abrir mais 3 mil novas vagas em creche em Carapicuíba. Inclusive, nós construímos 12 unidades, deixamos 12 em andamento. Eu vou terminar a maioria que durante esses 4 anos não foram concluídos, embora tivesse recurso em caixa. Então, sem sombra de dúvida, vamos atuar na área da educação profissional, no cursinho pré-vestibular que nós vamos retomar, enfim, mas a prioridade absoluta dentro do tema educação, a educação por si só já é uma prioridade, mas dentro da educação o tema central é a ampliação do número de vagas de creche. Maravilha, maravilha. Sobre o tema educação à distância, a gente viu que isso tomou uma proporção grande devido à pandemia, seja no Brasil, seja no mundo. Eu queria saber como que o senhor avalia a educação à distância no Brasil e principalmente aqui na cidade de Carapicuíba. Bom, aqui praticamente não teve, né? Porque não se preocuparam com nada, né? Você pega aqui é uma cidade de pessoas carentes, quando tem um pequeno plano de internet que não dá acesso a uma banda larga de qualidade, a maioria dos bairros não tem, não foi dado equipamento, não foi. No governo do estado, por exemplo, agora está disponibilizando o celular, 3 gigas para cada estudante, os da ETEC 20 gigas. Então, a prefeitura de Carapicuíba não teve preocupação alguma de garantir o aprendizado das crianças na pandemia. Isso é fato. Olha a situação que está aí. Você falar de teleaula, como numa cidade como a nossa, carente como a nossa, tem ruas inteiras aqui em Carapicuíba que não tem acesso à internet. Então, eu não defendo o ensino à distância, principalmente no modelo que ele é. O que eu defendo é que nós precisamos ter internet de qualidade para pesquisa, precisamos ter internet de qualidade para atividade de apoio, precisamos ter internet de qualidade para entretenimento, precisamos ter internet de qualidade para informação, precisamos ter entretenimento, mas a formação ela é feita presencialmente, nessa troca. O ser humano se constrói como humano na relação com o outro humano. É um animal que ele, para se fazer Homo sapiens, nós somos Homo sapiens, para se fazer sapiens, precisa da relação com outro sapiens. Então, é pela palavra, é pelo gesto, é pelo olhar, pela troca de afetos. A escola é, por excelência, o território dos afetos. Então, nós precisamos ter isso de forma presencial. Agora, precisamos sim ter uma internet funcionando para poder garantir tudo isso que nós sabemos que são os ganhos que nós temos com uma internet de qualidade. Perfeito, perfeito. Avançando um pouco, já partindo para o nosso bloco final aí de perguntas, a cidade de Carapicuíba ela aconteceu e ainda acontece do ponto de vista de crescimento urbano, e nós gostaríamos de perguntar para ti sobre as suas ideias
para que se expanda a regularização fundiária no município de Carapicuíba? Então, você tem uma ideia da questão como é complicada? Carapicuíba não tinha plano diretor. Quem criou o plano diretor foi eu, na minha gestão. O plano diretor participativo, mais de 2.000 pessoas participaram. O LAB, que é o Laboratório de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, diversos profissionais participaram ativamente, junto com a nossa população, da criação do plano diretor de Carapicuíba. É uma cidade que cresceu de forma desordenada, ocupando 2 fundos de vale, do Ribeirão Carapicuíba, aqui da Marginal Carapicuíba, e do Ribeirão Cadaval, né, que é o fundo dos 2 vales. Porque Carapicuíba é uma cordilheira, inocência seráfica, e 2 fundos de vale, dois grandes córregos que cortam a cidade inteira, o Carapicuíba e o Cadaval. Né? Os dois, inclusive, eu tive a oportunidade de nadar quando tinha 7, 8 anos de idade. Né? Me lembro perfeitamente como era. Então, nós precisamos ter uma ocupação do espaço urbano, e o programa de regulação fundiária é um programa muito caro. Né? Nós fizemos aqui algumas parcerias com o governo do Estado, que era o programa Casa Legal do governo do Estado. Então, nós precisamos ampliar isso. Mas para as pessoas saberem o que significa, para poder regularizar o imóvel, você precisa ter um arquiteto que vá até o imóvel, que possa fazer a medição, que possa fazer uma planta, que essa planta pode ter entrada. Alguns lugares tem que entrar com a aprovação no GRAPUAB, que é um órgão bastante burocrático e demorado para aprovação no governo do Estado. Isso precisa ir para cartório de registro de imóveis. Não é como muitas vezes foi feito em Carapicuíba. O prefeito vai lá, assina o papelzinho, dá na mão das pessoas. Muita gente falava assim, minha área aqui é regularizada, o prefeito me deu esse papel. Eu falei, tá bom, vai lá no cartório de registro de imóveis, vai lá com o Juarez para ver o que dá. Vamos ver se você consegue passar uma escritura, se você consegue resolver essa situação. Então, o plano de regulação diária que nós precisamos fazer em Carapicuíba, ele precisa de muito recurso. Não é feito só com recursos da prefeitura. Uma coisa que nós fizemos e podemos ampliar foi a participação da população, inclusive ajudando, em alguns casos, a custear essa regularização, como aconteceu lá na Frente das Mães, por exemplo, ali do lado do Jandaia, quase 550 famílias. Porque as pessoas podem contratar empresas também para poder fazer a sua regularização fundiária. Tem espaços aqui do nosso território que estão ocupados há 30, 40 anos, com total urbanização, água, luz, energia elétrica, asfalto, enfim, é aquilo que nós chamamos de assentamentos consolidados, né? Existem alguns outros mais precários. Agora, Carapicuíba é assim, uma cidade completamente construída. É a terceira densidade demográfica do estado de São Paulo. Só perde para Taboão da Serra e Diadema. É muita gente por quilômetro quadrado, uma cidade toda construída. E que cresceu de forma totalmente desordenada e cresceu sobre a égide do meio lote. O meio lote, que é o lotinho de 5 metros quadrados, impediu, né, o desenvolvimento de comércio, de indústria. Não foi separado aqui na década de 70, 80, 90, espaços para industrial, para área de... Se uma empresa quiser um terreno de 200 mil metros de Carapicuíba, hoje não tem para construir uma montadora. Se uma empresa quiser um terreno de 150 mil metros, 100 mil metros para cima, só tem um em Carapicuíba. Está disponível, só apenas um. Então, mesmo que empresas que demandem de grandes plantas industriais e tal, não vai conseguir aqui no nosso território. Então, nós precisamos fazer um projeto de regularização, como nós fizemos, atendemos aí pouco mais de 2.000 moradias, eu reconheço que é muito pouco, precisamos ampliar bastante isso, mas alertando para quem vem de facilidade que não é tão simples como querem fazer crer. É uma coisa que demanda vários advogados trabalhando, muitos estagiários, arquitetos, enfim, engenheiros, é toda uma equipe muito ampla para poder fazer o projeto de regulação fundiária. A nossa cidade da região foi a que mais fez no nosso período. Fez mais do que Barueri, mais do que Osasco, mais do que outros municípios. Inclusive, Carapicuíba era referência. Mas é pouco, reconheço que é pouco, temos que fazer muito mais. Perfeito, perfeito. Ainda falando sobre esse crescimento desordenado que ainda acontece na cidade de Carapicuíba, a pergunta que se faz é como deixar mais ágil a fiscalização dessas obras que ainda ocorrem na cidade e daquelas que já estão concluídas. Como otimizar essa fiscalização? Então, aqui, Fernando, é uma coisa assim, qual que é a dificuldade em Carapicuíba que nós temos? Você tem o fórum de Carapicuíba, que você conhece muito bem, é um fórum que não tem acessibilidade, né? Qual elevador que você usa para subir no fórum de Carapicuíba para uma audiência? Não tem, né? Não tem. Não tem um fórum de Carapicuíba. O fórum de Carapicuíba foi construído em cima de uma área verde. Era uma área verde onde antigamente era o parque de Carapicuíba, entendeu?
Você vê como que é a situação. Então, é uma cidade que cresceu completamente desordenada. Então, quando você tem a fiscalização, como nós tínhamos e continua tendo em Carapicuíba, é praticamente jogar gelo. Porque é o seguinte, a demanda é muito grande, e agora não, porque praticamente foi construído tudo em Carapicuíba. Você tem pouca coisa sendo construída. Você tem coisa sendo ampliada em Carapicuíba. Construída nova não tem. Praticamente não tem. Então, criou-se aqui uma cultura, né? Uma cultura aqui na cidade de Carapicuíba desse crescimento desordenado. A sede da prefeitura, os espaços públicos. Se você pegar aqui em Carapicuíba mesmo, uma equipe, pegar toda a legislação federal, estadual e municipal, e você põe todas as unidades de Carapicuíba, sejam as precárias, sejam as definitivas, enfim, todos os assentamentos que tem em Carapicuíba, nós vamos fechar 80% que tem. Essa que é a grande realidade. Nós vamos fechar 80% que tem. Porque são algumas antigas, outras novas. Então, a fiscalização ela é quase que um trabalho de enxugar gelo. O que eu defendo, eu vou fazer, eu acho que é a saída. Nós precisamos fazer o projeto de geoprocessamento. Inclusive, eu tinha esse projeto pronto, tinha um financiamento aprovado junto ao BNDES. Demorou 3 anos o BNDES aprovar e acabou o mandato, mas eu quero retomar isso, que é o geoprocessamento. O que é o geoprocessamento? É toda a fiscalização seja feita por satélite. Para fazer no braço com o fiscal, já provou que não dá certo. Então, você tem por satélite o mapeamento de todas as construções de Carapicuíba e você vai vendo as fotos dia a dia e você vai vendo a evolução das construções. Então, quem conseguiu combater isso foi através de um sistema de georreferenciamento, de geoprocessamento, que é um projeto caro, tanto é que nós buscamos um recurso que era o PENAFM, que é um programa do BNDES, que é de modernização administrativa, mas as burocracias do Brasil não são só do município. Né? O BNDES demorou 3 anos para analisar o projeto. Quando aprovou, já estava no finalzinho do nosso mandato. Né? Então, nós queremos recuperar esse projeto, que é a forma mais moderna, a meu ver, eficaz de fiscalizar as construções irregulares. Perfeito. Sobre o tema esporte, candidato. Alô? 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 Sérgio, está me ouvindo? Agora parou de uma vez. Está me ouvindo, Sérgio? Candidato? Tivemos um probleminha aqui, o candidato caiu da live. Vou aguardar uns minutinhos para ver se ele volta. Nós estávamos partindo para as 3 últimas perguntas, para a finalização. Só mais um minuto. Candidato. Que luta, hein? Que luta que a internet, só Deus, né? Candidato voltou. Oi, Sérgio? voltei. Retornou. Candidato Aqui, retornou. Fernando. A gente está partindo para as 3 últimas perguntas, mas acontece mesmo, principalmente em dia de tempestade, os sinais ficam complicados. Mas eu estava te fazendo um questionamento acerca de educação, né? Considerando que a educação é um dos principais caminhos aí para os jovens ficarem longe das drogas, quais as suas propostas para educação, para o esporte no município? Olha, a primeira coisa que eu quero fazer é voltar os oficineiros do esporte que acabaram em Carapicuíba. Carapicuíba, na minha gestão, foi campeã da segunda divisão dos Jogos do Interior. E agora nem comitiva manda mais. Nunca mais mandou nem delegação. Então, esporte, a primeira coisa é o seguinte, não é só futebol. Futebol é importantíssimo, mas precisa ter o atletismo, precisa ter o basquete, precisa ter todas as outras modalidades esportivas que nós incentivamos. Então, precisa voltar. Uma coisa que eu quero criar aqui em Carapicuíba, para o esporte e para a cultura, para os dois, é criar como se fosse uma lei Rouanet municipal.
Como que eu quero criar? Que é o seguinte, que o cidadão que paga seu IPTU e seu ISS, uma parte dele, ele possa doar para um fundo municipal de esporte e cultura. Foi uma coisa que eu pensei, analisei esses 4 anos que eu fiquei fora da gestão, e acredito que isso vai dar condição financeira de que o time de futebol, que o time de basquete, de vôlei, capoeira, não dependa de um político para dar um jogo de camisa, que é crime, inclusive, né? Tem que a população saber que é Uhum. crime esses caras que ficam trocando voto por jogo de camisa, é crime eleitoral, coloca o nome do candidato nas costas, muitas vezes uma situação constrangedora. Então, o que nós queremos fazer? É um fundo municipal de esporte, um fundo municipal de cultura separado, e que o cidadão que paga seus tributos possam declarar até 50% de seus tributos, depositar para esse fundo, e de tudo que arrecada o município, um limite de 3% da arrecadação de ISS, de IPTU e dos tributos municipais. Então, uma hora eu vou detalhar mais, eu vou fazer uma live específica para detalhar, porque é bastante complexo, toda uma legislação, mas é uma forma que nós pensamos de como não tirar dinheiro da saúde e da educação e conseguir dinheiro. Você vai falar, mas o IPTU é dinheiro da prefeitura, mas não sei o que, tudo bem, mas só 40% da população paga o IPTU em Carapicuíba. Nós vamos criar, a partir disso, um mecanismo e todas as modalidades esportivas, cultura tal, serão parceiros nossos nessa mobilização para arrecadar mais tributos. Maravilha, maravilha. Partindo para as duas últimas perguntas, tu pretende explorar o potencial turístico da aldeia jesuítica de Carapicuíba, tá? E o que fazer para transformar a aldeia num polo turístico, gerando mais empregos e rendas? Então, virou um mantra essa história. Eu quero até debater bem isso aí. A atual gestão em Carapicuíba contratou uma empresa, pagou mais de 300 mil reais, aprovou na Câmara um plano de dezenas de páginas, falando que ia transformar a aldeia de Carapicuíba. Todo prefeito fala isso, transformar a aldeia de Carapicuíba num polo cultural que vai desenvolver, que vai fazer. Ó, primeira coisa, a maioria das pessoas, quando falam isso, tem como referência a cidade de Embu das Artes. Embu das Artes não foi a prefeitura que criou aquilo. Foi em 1973, Solano Trindade, um artista negro muito famoso no Brasil e no exterior, que se radicou ali em Embu das Artes. E ele começou a puxar outros amigos artistas e foi criando e criou uma tradição que vem da sociedade civil. Então as pessoas querem criar por decreto uma coisa que todo mundo tentou e agora está pior do que nunca, porque a aldeia nunca foi tão abandonada como está agora, porque tiraram a Secretaria de dentro da aldeia, a Secretaria de Cultura ficar dentro da aldeia, tiraram de lá, então a aldeia não tem mais aquelas atividades que tinha na nossa gestão, não tinha mais os eventos que tinha. Mas eu confesso que essa é uma questão que precisa ser amplamente debatida, sabe? Amplamente debatida no seguinte sentido: todo mundo fala, vou transformar, como transformar, nós vamos transformar, entra governo, não sai. Aí o debate que nós temos que fazer é o seguinte: é realmente a vocação? Nós temos condições, quanto que é possível, quanto que é necessário gastar para transformar isso? E você tem que ter coisa para atrair. Só a aldeia por si só até hoje não atraiu. Ela está lá, é de 1580. É um patrimônio histórico extraordinário para o mundo. É uma das poucas aldeias jesuítas que tem no planeta. Então, esse apelo histórico já tem. Mas esse apelo histórico não foi suficiente para despertar as energias econômicas do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, para as pessoas se interessarem por lá. Nós temos um museu que está lá abandonado faz mais de 10 anos que o governo do estado construiu, uma briga da Dersa com a USP, que está largado no fundo da FAUC ali, ó. Está largado aquele museu fechado, nunca foi aberto, que é do governo do estado, que foi feito lá, né? Tem muita gente até que pode achar que é da prefeitura. Assim como muita gente acha que o terminal no centro de Carapicuíba, que não concluiu, é uma obra da minha gestão, não tem nada a ver. E não é da atual gestão também. Eu fiz o terminal municipal, do lado estão fazendo o terminal do estado, que é para pegar o ônibus que vem de Itapevi e vai até o Butantã, o corredor oeste. É um corredor metropolitano, não tem nada a ver com o município. É aquela coisa que eu falo, o que é, que parece um, mas são dois. São os terminais de Carapicuíba, são dois terminais, não é um só. Tem muita gente que acredita que é um terminal só aquilo. E ainda fala, o Sérgio não acabou a rodoviária. Ainda fala assim, o Sérgio não acabou a rodoviária. Como se fosse um terminal só, mas na verdade são dois, aqui um é colado no outro. E essa questão lá da aldeia de Carapicuíba, nós temos que fazer um debate franco, sincero, que o atual governo gastou mais de 300 mil reais,
contratou uma empresa especializada, aprovou um projeto de dezenas de páginas, mas o que movimenta as pessoas, a economia, não é o projeto do papel, é tirar do papel. Para tirar do papel, nós temos que ter esse debate franco, se de fato, o quanto nós deveríamos gastar naquilo ali para torná-lo atrativo para a população. Perfeito. Para finalizar, candidato, eu gostaria de te perguntar sobre as suas estratégias ou aquilo que tu pensa para melhorias nas ações sociais do município e também na temática de habitação. Então, habitação, nós construímos 5 mil unidades habitacionais na nossa gestão. A atual gestão, em 4 anos, não construiu uma casinha de cachorro, nada. Aqui, eu só me conformo que hoje Carapicuíba tem Secretaria de Habitação por uma única e simples razão, porque o Paraguai tem Ministério da Marinha. Como o Paraguai tem Ministério da Marinha, a Prefeitura de Carapicuíba pode ter uma Secretaria de Habitação. E por quê? Porque o Paraguai não tem saída para o mar. Não tem saída para o mar, tem Ministério para a Marinha. Carapicuíba, em 4 anos, não construiu uma casa e tem Secretaria de Habitação. É um paradoxo, né? Uma Secretaria de Habitação que nunca construiu uma habitação em 4 anos. Então, nós precisamos retomar os projetos habitacionais da nossa cidade de Carapicuíba. É uma coisa que eu fiz. Eu doei terreno para o governo federal, doei terreno para o governo do estado. Eu não olhava a bandeira do partido, eu via onde estava o recurso e ia atrás para poder buscar esses recursos. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos retomar, ter projeto consistente na área habitacional, passar embaixo da mão da pasta e bater ministério, secretaria de habitação, ter o diálogo. Quando eu construí aqueles prédios lá embaixo, consegui com o CDHU, consegui com o CDHU, o secretário era o Silvio Torres do PSDB. Ele falou, eu sei que você não vai querer dar o terreno, que você vai querer dar para o governo federal, porque a gestão é do PT. Eu falei, ô secretário, eu vou contar uma coisa para o senhor. Um buraco, quando está no meio da rua, não existe massa asfáltica comunista nem capitalista. O que existe é massa asfáltica precisa ser comprada, e para ser paga precisa de dinheiro. E numa sociedade capitalista, nós vivemos o quê? Numa lógica capitalista. Então, nós precisamos de recursos para poder realizar as obras. Então, nós estamos aqui onde for necessário. Tinha um vereador do PT que o nome dele era Marciano. Uma vez eu brinquei com o presidente Lula, falei, Lula, vou falar uma coisa para você. Se tiver dinheiro em Marte, nós já temos um representante para mandar para lá, que é o vereador Marciano aqui de Carapicuíba. Perfeito. Para finalizar, candidato, eu vou aproveitar, eu estou olhando aqui, procurando questionamentos dos espectadores, eu só achei um, que é uma pergunta feita pela Valquíria Macchini, que faz parte, é membro da Comissão de Igualdade Racial do município de Carapicuíba, da OAB de Carapicuíba. Ela pergunta, qual dos seus projetos de campanha não foi possível colocar em prática em nenhum dos 2 mandatos? E por quê? Olha, o projeto que... Valquíria, eu estou lendo aqui, ó, o principal projeto que eu não consegui colocar em prática foi o programa que chamava PEMAT, Programa de Modernização Administrativa. Era um recurso de 40 milhões de reais, né, para poder comprar todo equipamento de informática, tudo, treinar todos os funcionários, trocar todo o mobiliário, absolutamente tudo. Era um programa de modernização administrativa extraordinário, que é trocar mesa, cadeira, todo o mobiliário, sabe, tudo. 40 milhões de reais. E por que não foi possível? Porque o CNPJ da Prefeitura é o mesmo CNPJ da Câmara. Todas as câmaras municipais do Brasil, o CNPJ é o mesmo da Prefeitura. Como a Câmara não tinha prestado conta, a Secretaria de Tesouro Nacional não aprovou o empréstimo. Então, esses 40 milhões que seriam para pagar, né, aliás, seria o único empréstimo que eu teria feito no meu mandato, porque eu não fiz nenhum empréstimo, né, durante os 8 anos de mandato. Eu não tomei nenhum recurso emprestado durante os 8 anos de mandato. Então, esse foi uma grande frustração, porque esse ia dar um salto de qualidade extraordinário na nossa gestão aqui em Carapicuíba. Perfeito. Candidato, a gente chega ao final do nosso bate-papo, da nossa entrevista, o projeto OAB Entrevista, e agradecemos já de antemão a disponibilidade, o teu tempo de estar aqui conosco, debatendo, conversando, expondo as suas ideias, expondo as suas plataformas. A OAB fica sempre de portas abertas aí a todos os candidatos do município para exporem as suas ideias, permanece também no seu papel
de instituição fiscalizadora aí da atuação, não apenas no pleito eleitoral, mas também depois no decorrer dos mandatos. E deixamos agora, desde já, o nosso abraço, o abraço do presidente Paulo Kisse, que idealizou e encabeça esse projeto, e estamos à disposição. Deixo a palavra final com o candidato. Então, muito obrigado ao Paulo Kisse, grande amigo, grande presidente da OAB, renovação da OAB de Carapicuíba. Eu sou do tempo da OAB que tinha 108 inscritos na OAB de Carapicuíba. Antes do ProUni, antes do FIES, antes da ampliação do número de vagas das pessoas com mais baixa renda ao acesso aos cursos de nível superior. Um Brasil que se transformou, Carapicuíba se transformou e reflete na OAB. Reflete na OAB pelo número de advogados e advogadas de Carapicuíba, a qualidade dos profissionais do direito aqui da nossa cidade de Carapicuíba, enfim. Então, uma grande alegria estar podendo participar aqui dessa entrevista, poder falar das nossas propostas, ideias sobre a nossa cidade de Carapicuíba, cidade que todos nós amamos. E, concluindo, é lógico que eu tenho que pedir o voto de quem está nos assistindo, meu número é 13, por novos sonhos, novas conquistas para Carapicuíba. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado a todos e a todas. Obrigado a todos, meu obrigado também vai para os nossos espectadores que nos acompanharam até esse momento. Desejo a todos uma boa noite e estaremos juntos aí nas próximas entrevistas. Forte abraço a todos. Um abraço, candidato.